Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal da Norte Power BI para empresas. Eu me chamo Reginaldo, sou engenheiro de produção, especialista em Power BI aplicado para empresas. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês um case sobre a área produtiva da empresa, ou seja, a área de produção. Todos sabemos que os indicadores rastreiam os resultados da empresa e utilizam aí, e é utilizado esses números para a gente poder identificar possíveis falhas, além de revelarem ações que podemos tomar em relação a problemas ou melhorias encontrados aí no processo produtivo. Ou seja, ele possibilita que você aumente a produtividade de sua equipe ou do seu setor produtivo de uma forma bem clara e objetiva. Por quê? Porque vocês têm os dados na sua mão para você interagir com eles e aí sim você tomar a sua decisão com maior facilidade. Lembrando que, neste caso, a gente fez uma base em Excel para acompanhamento do setor produtivo nesta empresa virtual que a gente criou. Esses nossos BIs que estamos apresentando aqui, eles podem ser conectados com o banco de dados da empresa ou pode ser feito uma base em Excel, você preencher essa base em Excel e você fazer análise de dados. Lembrando também que o nosso trabalho aqui, ele não é um trabalho engessado, a gente não vai entregar esse BI aqui pronto para você. A gente vai personalizar ele para a necessidade da sua empresa. Tá bom? É bom ficar bastante claro isso. Por quê? Porque a realidade da sua empresa não é a realidade no qual a gente está apresentando aqui, ou a realidade de outra empresa que temos aqui, também já o case aplicado. Tá bem, pessoal? Vamos lá então. Aqui temos então o Power BI, o BI que fará a leitura dos dados relacionados ao setor produtivo. Temos aqui cinco abas, onde a gente vai poder analisar o painel gerencial, a carga máquina, vamos ter um relatório de produção, vamos verificar o processo de fabricação e ainda verificar as horas produtivas no RH para essa determinada empresa. Vamos então aqui para o painel gerencial. Esse painel gerencial ele é bastante interessante. Você tem aqui filtros de família de produto, você pode pegar aqui a família do produto que você quer analisar. Você tem os componentes de cada família, ou seja, dentro do seu setor de engenharia, provavelmente você tem um produto e tem os componentes que montam aquele determinado produto. Então, esse case aqui é bastante específico, ele é bastante detalhado. Você pode analisar por ano, por mês, por setor produtivo. Posso pegar aqui, por exemplo, sei lá, pintura. Ele já vai me relacionar às máquinas aqui relacionadas à pintura. Eu posso analisar por semana a minha produção também. No caso aqui a gente está na semana 17. Posso selecionar a máquina, aqui clicando em cima dela. Vamos lá então. Eu tenho aqui a produção mensal em peças. Aqui eu estou analisando o ano de 2020 neste case que a gente está apresentando. Dados fictícios. Temos aqui percentual de retrabalho neste período. Temos aqui a produção total de todas as máquinas. Produção total de todas as máquinas. No caso, a gente está analisando aqui pintura, né? Pintura. Média de peças fabricadas por hora. No caso, pintadas por hora. Peças retrabalhadas. Trabalhado em horas. Quantas horas foi trabalhado nessa determinada máquina. Hora útil disponível no mês. E dias úteis disponível no mês. Então, ele já faz todo esse comparativo do tempo disponível relacionado ao tempo de máquina. Nós temos aqui a produção média por hora por semana. Aqui no caso a gente tem a semana 36, 37, 38, no caso lá do mês de setembro de 2020. Tá? Vou deixar aqui em outro setor de corte. Olha só, setor de corte, dobra. Setor de dobra, por exemplo, eu posso selecionar determinada máquina e verificar qual foi a produção dela. Nessa determinada máquina, produção mensal, tenho aqui o gráfico à esquerda, produção mensal em peças, aqui também relacionado, produção total em peças, média de peças por hora fabricadas, trabalhado, quantas horas, hora útil, disponível no mês, e a eficiência dessa máquina aí.
Ou seja, nesse caso a máquina trabalhou aí 84 horas para fazer essa produção, sendo que tinha aí disponível 184 horas. Tá bem? Então esse é o painel da visão geral da produção. Se eu clicar aqui em cima na logo da nossa empresa, ele vai voltar aqui para o menu principal. Vamos olhar agora o processo de fabricação. O processo de fabricação. Olha só, temos aqui, ó, setor de corte, curvadora CNC, pintura e máquina de curvar tubo. Aqui nesse processo de fabricação, temos o programado e o realizado. Aqui nesse nosso exemplo não está aparecendo, mas temos aqui programado nesta linha e o realizado, quando for digitado, vai ter o realizado aqui embaixo também. Quantas peças foram realizadas naquela determinada data, naquele determinado dia. Como eu disse, estamos analisando aqui dados fictícios do ano de 2020. Vou selecionar aqui, por exemplo, vamos verificar aqui julho, acho que eu tenho dados aqui. Olha só, no mês de julho, eu tenho aqui uma determinada programação. Aqui, esse BI também é interessante, porque aqui ele vai mostrar o que está programado e quando for digitado o que for realizado, ele vai fazer o comparativo aqui também. Temos uma meta de produção dessa máquina de corte de 5.000 peças, ela não atingiu nesse determinado mês essa produção. No contrário desta outra máquina aqui, curvadora CNC, ela atingiu aí o setor de produção. Vamos abrir a sua meta de produção. Vamos abrir aqui, ó, o programado e realizado. Nós temos aqui o componente, ou seja, o produto que foi fabricado, quanto que ele foi programado e quanto que foi realizado. Vamos colocar aqui mais para o final, os dias de fabricação. Ó, está programado 1.000 peças. Aqui no caso não foi realizado 900 peças. Que está aparecendo aqui, ó, no dia 13. Certo, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem outros dados aqui em outro mês. Vamos lá, eu tenho aqui também, ó, em novembro, tenho aqui, por exemplo, a curvadora. Tenho dados aqui também, ó, dados de realização das informações, certo? E, como eu falei, você pode selecionar o mês, o ano, a semana, que no caso aqui a empresa gostaria de analisar a produção semanal e até diária para tomada de decisões. Depois que você verificou o processo de produção, nós temos aí um relatório também de carga máquina aqui. O que é esse relatório de carga máquina? Quantas horas do mês, no caso aqui você pode selecionar o período, temos aqui o mês de agosto selecionado, quantas horas do mês, né, foram produzidas para essa determinada máquina, ou seja, baseado nas horas mensais disponíveis, quanto que foi trabalhado em horas nessa determinada máquina, ou seja, qual foi a carga hora dessa máquina. Temos aqui horas produzidas, eficiência de máquina, quantos operadores trabalharam, né, em cada máquina. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, uma determinada máquina, a máquina 12, é lá do setor G, o quanto que ela trabalhou. Posso verificar aqui por setor, vamos verificar aqui o setor G. Olha só, tenho essas máquinas aqui trabalhando nesse determinado setor, horas produzidas, eficiência de máquina e operadores que trabalharam aí. E temos aqui, ó, também em percentual acumulado, quantas peças foram produzidas e tenho aqui em percentual a eficiência da minha máquina. O próximo relatório que temos um relatório de produção, ou seja, os mesmos filtros, família, componente, o ano, mês, semana, setor e as máquinas. Eu quero um relatório só daquela determinada máquina. Você vai clicar na máquina, você tem lá um relatório do que foi produzido naquela determinada máquina. Quantidade de peças, hora de início e fim trabalhado e peças fabricadas por hora quando você tiver aqui essa determinada informação preenchida, certo? Então é bastante detalhista esse BI aqui relacionado à área de produção. Quantidade de peças aqui produzidas também, família e componente, quantidade de peças. E aqui eu tenho peças produzidas por dia, aqui, ó, tá? 77.200 peças. No total de componentes, né, e produtos. Posso selecionar somente um determinado produto para saber o quanto foi produzido diariamente daquele determinado produto, tá ok? E por último, temos aqui o setor de RH, que verifica aqui
quantas horas a pessoa foi registrado de trabalho da pessoa. Ou seja, baseado naquelas horas mensais disponíveis, quantas horas foi trabalhado, quantas horas cada pessoa trabalhou, certo? Tem aqui um gráfico por funcionário, quantas horas que eles trabalharam por dia, né? Eu tenho aqui por semana, quero dizer, aqui está por semana, tá? Então, por semana, horas trabalhadas por semana. Aqui embaixo, produção média semanal por hora, também aqui, ó, relacionado por semana, e produção média por hora por pessoa, Então, você pode selecionar aqui a máquina que a pessoa trabalhou, você pode selecionar o setor, tá? E você pode também clicar em cima do nome da pessoa, ele vai trazer somente a produção relacionada daquela pessoa. No caso aqui, eu quero ver somente dessa Fabiana, onde é que ela trabalhou. Olha só, ela trabalhou na semana 33 e teve esse número de peças aqui produzidas, de horas produzidas. Tá ok, pessoal? Então, como eu disse, é um BI bem completo, é um BI bem detalhista isso aqui, onde ele facilita aí o nosso processo de tomada de decisão. Espero que tenham gostado aí desse case relacionado à área de produção. Qualquer dúvida sobre a nossa empresa, entre em contato conosco, que os nossos contatos estarão aqui abaixo do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, estaremos aí semanalmente colocando novos vídeos de novos cases